Você já abriu algo esperando encontrar quinquilharias sem valor, mas descobriu segredos que mudaram completamente tudo o que você achava saber sobre sua vida? Pois então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Daniel, tenho 33 anos, e quando minha avó morreu, eu herdei apenas uma caixa velha e empoeirada. Nada de dinheiro, nada de joias, nada de propriedades. Só uma caixa de madeira surrada. Mas quando abri essa caixa, encontrei a verdade sobre minha infância inteira. E essa verdade, cara, essa verdade destruiu e reconstruiu quem eu pensava ser. Mas antes de continuar, eu te peço, se inscreve no canal e deixa ali nos comentários de onde você está assistindo. Sério, quero muito saber quem está aqui comigo nessa história. E olha, fica até o final, porque o que tinha dentro daquela caixa velha vai te deixar completamente sem chão. Então assim, minha avó Elisa morreu aos 87 anos. Ela viveu uma vida longa, mas os últimos anos foram difíceis. Demência, problemas cardíacos, todo aquele pacote cruel que vem com a idade avançada. Mas mesmo assim, ela sempre foi presença marcante na minha vida. Tipo aquela avó clássica que fazia biscoitos, que contava histórias, que sempre tinha um abraço apertado e um beijo na testa para você. Mas tinha uma coisa estranha sobre a minha avó. Ela sempre foi meio reservada sobre o passado dela, sabe? Tipo, ela contava histórias sobre quando eu era pequeno, sobre coisas engraçadas que aconteceram. Mas quando você tentava perguntar sobre a vida dela antes de eu nascer, ela meio que desviava o assunto. E quando eu perguntava sobre o meu avô, que morreu antes de eu nascer, ela ficava ainda mais evasiva. Ele foi um bom homem, era tudo o que ela dizia. Fez o melhor que pôde. E pronto. Fim de papo. Aí, quando ela morreu, teve a leitura do testamento. Meus pais estavam lá, meus tios, meus primos, todo mundo esperando ver o que a vovó Elisa tinha deixado. E olha, não era muito não. A casa dela foi dividida entre os filhos dela, que eram meu pai e meus 2 tios. Algumas joias foram distribuídas entre as netas mulheres. Uns móveis antigos foram divididos também. Mas para mim ela deixou apenas uma caixa de madeira velha. E quando digo velha, é velha mesmo. Tipo, desgastada, arranhada, com aquele cheiro de mofo de coisa que ficou guardada por décadas. A advogada que estava lendo o testamento me entregou a caixa com uma expressão meio confusa, como se também não entendesse por que aquilo era minha herança. Sua avó foi muito específica, ela disse. Deixou instruções claras que esta caixa deveria ir apenas para você, Daniel, e que você deveria abri-la sozinho, sem presença de outros membros da família. E assim, todo mundo me olhou meio estranho. Tipo, por que só eu? Por que tinha que ser sozinho? Mas eu peguei a caixa e levei para casa. Ela era surpreendentemente pesada, cheia de alguma coisa que chacoalhava lá dentro quando eu mexia. Esperei até chegar em casa para abrir. Sentei no chão da minha sala, coloquei a caixa na minha frente e só fiquei olhando para ela por uns bons 5 minutos. Tinha um cadeado velho, mas a chave estava presa com fita adesiva na tampa, típico da vovó, sempre prática. Então respirei fundo, abri o cadeado e levantei a tampa. E cara, o que tinha lá dentro era tipo uma cápsula do tempo completa. Fotos antigas, muitas fotos. Cartas amareladas pelo tempo, recortes de jornal, documentos. Um diário velho com capa de couro desgastada. E embaixo de tudo isso, tinha outro envelope, esse lacrado com cera vermelha antiga, com meu nome escrito na letra tremida da minha avó. Comecei pelas fotos, e logo de cara uma me chamou a atenção. Era da minha avó jovem, tipo uns 20 e poucos anos, segurando um bebê. Mas não era meu pai. Eu conhecia todas as fotos do meu pai bebê, e esse não era ele. Virei a foto. Atrás estava escrito: eu e meu primeiro filho, Thomas, 1965. Primeiro filho? Mas meu pai era filho único. Sempre foi. Ou pelo menos era isso que todo mundo sempre disse. Peguei mais fotos. Tinha várias desse bebê, esse Thomas. Fotos dele crescendo um pouco, virando criança pequena.
Mas todas paravam quando ele parecia ter uns 3, 4 anos no máximo. Depois disso, não tinha mais nenhuma foto dele. Aí peguei os recortes de jornal e meu estômago embrulhou quando li a manchete do primeiro. Criança de 4 anos morre em acidente doméstico trágico. A data era de 1969. Li a matéria inteira e ela contava sobre um menino chamado Thomas Oliveira, que tinha morrido depois de cair da escada em casa. Os pais, Elisa e Roberto Oliveira, estavam devastados. Roberto era meu avô. E Thomas era irmão do meu pai que eu nunca soube que existiu. Mas tinha mais, muito mais. Continuei mexendo nos papéis e encontrei certidão de nascimento do meu pai. Só que tinha algo estranho. A data de nascimento era 1970, o que estava certo. Mas o nome da mãe não era Elisa Oliveira, era Maria Santos. Peguei outro documento. Papéis de adoção, datados de 1970. Elisa e Roberto Oliveira adotando o bebê de 3 meses chamado Miguel, que depois teve o nome mudado para Eduardo. Eduardo era meu pai. Então assim, minha cabeça estava explodindo nesse ponto. Meu pai era adotado e ninguém nunca me contou isso. E tinha um irmão mais velho que morreu antes dele nascer, ou melhor, antes dele ser adotado. Aí peguei o diário. Era da minha avó, começando em 1969, logo depois da morte do Thomas. As primeiras entradas eram devastadoras de ler. Pura dor, pura culpa, pura agonia de mãe que perdeu filho. Não consigo parar de pensar que foi minha culpa. Ela escreveu. Eu estava na cozinha, ouvi o barulho, o grito, mas quando cheguei era tarde demais. Meu bebê, meu Thomas, no pé da escada, tão quieto, tão imóvel, e eu não consegui salvá-lo. Páginas e páginas de dor assim. Mas aí, alguns meses depois, as entradas mudaram de tom. Roberto acha que deveríamos tentar de novo, ela escreveu. Ter outro filho, mas eu não consigo. Não consigo passar por gravidez de novo. Não consigo arriscar amar outro bebê e perdê-lo também. Mas Roberto está sofrendo tanto quanto eu. E talvez outra criança possa ajudar a curar a gente. Aí tinha a entrada sobre eles decidindo adotar. Sobre conhecerem a tal Maria Santos, uma jovem mãe solteira que não tinha condições de criar o bebê. Sobre trazerem meu pai, então com 3 meses, para casa. Ele é lindo. Minha avó escreveu. Olhos grandes, sorriso fácil. Quando o segurei pela primeira vez, senti algo que não sentia desde que perdi Thomas. Esperança e terror. Porque e se eu não conseguir proteger esse também? E se eu falhar de novo? Mas as entradas seguintes mostravam ela se apaixonando pelo meu pai. Mostravam meu avô também. E mostravam eles tomando decisão consciente de nunca contar para ninguém sobre a da adoção. Nem para o próprio filho. Decidimos que Eduardo nunca vai saber. Ela escreveu quando meu pai tinha 2 anos. Ele é nosso filho, completamente. A gente ama ele como se tivesse nascido de mim. E contar sobre adoção só vai confundir, só vai fazer ele se sentir menos nosso. Então essa é nossa decisão. Ele vai crescer achando que é nosso filho biológico. E ninguém precisa saber diferente. E eles mantiveram esse segredo por décadas. Meu pai cresceu sem saber que era adotado. Se casou, teve eu e minha irmã, viveu vida inteira sem saber verdade sobre suas origens. Aí peguei o envelope lacrado com meu nome. Quebrei o lacre de cera e tirei a carta de dentro. Era da minha avó, escrita recentemente, pela caligrafia mais tremida. Meu querido Daniel, se você está lendo isto, significa que parti. E significa que agora você sabe verdades que guardei por mais de 50 anos. Sei que deve estar chocado, confuso, talvez até bravo comigo por ter escondido tanto. Mas preciso que entenda por quê. Quando perdi Thomas, perdi parte de mim que nunca voltou. A culpa de não ter conseguido salvá-lo me consumiu por anos. E quando adotamos seu pai, Eduardo, eu jurei que faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-lo.
incluindo protegê-lo de verdade que achei que poderia machucá-lo. Mas conforme fui envelhecendo, comecei a questionar essa decisão. Será que estava certo esconder? Será que Eduardo merecia saber? E você, meu neto querido, merecia saber. Estou deixando essa caixa para você, não para seu pai, porque você sempre foi mais forte emocionalmente, mais equilibrado, e porque preciso que alguém saiba a verdade completa antes de eu partir. Agora você tem escolha difícil. Pode contar para seu pai que ele foi adotado. Pode mostrar essas fotos do Thomas, pode revelar tudo. Ou pode guardar esse segredo como eu guardei, deixando ele viver em paz sem saber. Não sei qual escolha é certa. Passei décadas fazendo escolha que achei ser certa na época. E agora, no fim da vida, ainda não sei se foi. Mas confio em você para fazer o que achar melhor. Para honrar memória do Thomas, que teria sido tio do seu pai. Para honrar verdade da história da nossa família. E para honrar amor que sempre tivemos, mesmo que construído sobre segredos. Dentro desta caixa também está endereço de Maria Santos, mãe biológica do seu pai. Última vez que verifiquei, há 3 anos, ela ainda estava viva. Se você decidir procurá-la, pode. Se decidir não procurar, também está ok. Te amo, meu neto. Sempre amei. E sinto muito por colocar esse peso em você. Vovó Elisa. Fiquei sentado no chão da minha sala por horas, apenas segurando aquela carta, olhando para todas aquelas fotos e documentos espalhados ao meu redor. Minha vida inteira, minha família inteira, era baseada em mentiras. Mentiras bem intencionadas, talvez, mas mentiras mesmo assim. Então assim, passei semanas sem saber o que fazer. Contava para o meu pai? Destruía a paz dele com revelação de que toda a sua vida era baseada em adoção que ele nunca soube? Ou guardava o segredo como minha avó guardou? Mas aí eu pensei, e se fosse comigo? Eu gostaria de saber? E a resposta era sim. Absolutamente sim. Mesmo que doesse, mesmo que mudasse tudo, eu gostaria de saber verdade sobre minhas origens. Então marquei almoço com meu pai. Levei a caixa comigo e contei tudo. A reação dele foi complexa. Primeiro veio choque total. Depois, negação. Isso não pode ser verdade. Minha mãe teria me contado. Mas aí mostrei os documentos, as fotos, o diário. E a negação se transformou em raiva. Como ela pôde esconder isso de mim a vida inteira? Ele gritou. Quem eu sou? Quem são meus pais de verdade? Seus pais de verdade são vovó Elisa e vovô Roberto. Eu disse firmemente. Eles te criaram, te amaram, te deram tudo. O fato de você não ter saído biologicamente deles não muda isso. Mas ele precisou de tempo, muito tempo. Semanas de terapia, de processar, de chorar pela mãe que acabara de perder e agora descobria que tinha guardado o segredo tão grande. E então ele decidiu que queria conhecer Maria Santos, sua mãe biológica. Fomos juntos. Eu, meu pai e minha mãe, que estava sendo rocha para ele em tudo isso. Maria morava numa casa simples em cidade vizinha. Ela tinha 71 anos agora, cabelos brancos, mãos trêmulas. Quando abrimos a porta e meu pai disse quem ele era, ela desmoronou em lágrimas. Eduardo? Meu bebê Eduardo. Ela tocou o rosto dele com mãos tremendo. Eu pensei em você todos os dias por 53 anos. Ela nos convidou para entrar e nos contou a história dela. Como ela tinha 18 anos quando engravidou. Sem apoio da família, sem recursos. Como ela fez a escolha impossível de dar bebê para adoção para que ele pudesse ter vida melhor. Como ela sempre se perguntou se tinha feito coisa certa. Elisa me mandava cartas, Maria revelou. Durante anos, atualizações sobre você. Fotos às vezes. Ela fazia isso mesmo sabendo que era arriscado, que você poderia descobrir. Mas ela achava que eu merecia saber que você estava bem. Meu pai chorou. Maria chorou. Todo mundo chorou. E lentamente, muito lentamente, meu pai começou a construir relacionamento com Maria.
Não era relacionamento mãe-filho tradicional. Como poderia ser? Mas era conexão. Era conhecer de onde ele veio. Era peça de identidade que ele não sabia que estava faltando. Quanto ao Thomas, meu pai visitou o túmulo dele, irmão que ele nunca conheceu, que morreu antes dele ser adotado, mas que de certa forma abriu espaço para ele existir naquela família. Obrigado. Meu pai sussurrou para a lápide. Obrigado por ter existido. Sinto muito que foi tão curto. Hoje, 3 anos depois de abrir aquela caixa velha, nossa família é diferente, mas completa de certa forma. Maria agora vem para os jantares de família. Meus filhos a conhecem como Vovó Maria. E tem fotos do Thomas na nossa casa, honrando a memória dele como parte da história da família. Mas também carrego o peso de saber que fui eu quem revelou tudo. Que fui eu quem tirou paz ignorante do meu pai. Às vezes me pergunto se deveria ter guardado o segredo como minha avó queria originalmente. Mas então vejo meu pai conversando com Maria. Vejo ele finalmente tendo respostas sobre coisas que sempre sentiu falta, mesmo sem saber que sentia. E sei que fiz a escolha certa. Minha avó me deu mais do que caixa velha. Me deu responsabilidade de decidir o que fazer com verdade. E escolhi verdade em vez de conforto de mentira. Se essa história te tocou, se te fez pensar sobre segredos de família, sobre escolhas impossíveis, sobre herdar mais do que objetos materiais, deixa teu like. Compartilha com alguém que precisa entender que às vezes as heranças mais valiosas não vêm em forma de dinheiro. E se inscreve no canal porque aqui a gente conta histórias reais sobre família, verdade e escolhas difíceis. Herdei apenas uma caixa velha, mas dentro estava a verdade inteira sobre quem eu sou, de onde venho, e que família é muito mais complicada e bonita do que certidões de nascimento podem mostrar. Obrigado por ficar até o final, por entender que verdade, mesmo dolorosa, vale mais que mentira confortável, e que amor familiar sobrevive a revelações, se for amor de verdade. Até a próxima. E lembra, conhece tua história. Porque sem ela, você nunca vai entender completamente quem você é.